que é necessário utilizar progesterona na reposição hormonal feminina? Tem aparecido no consultório recentemente mais mulheres que estão fazendo reposição hormonal feminina na menopausa, na fase que há a parada da menstruação, e elas muitas vezes não estão utilizando a progesterona nessa reposição, apenas o estrogênio, né, o estradiol. Muitas vezes usam também outros hormônios que não seriam para a reposição, como a testosterona e alguns semelhantes, mas elas não estão usando nenhuma progesterona, seja natural ou sintética. Qual é o perigo de não utilizar a progesterona nessa reposição? O perigo maior é nas mulheres que têm útero, porque a mulher que tem útero, ela tem um risco de ter um crescimento, uma hiperplasia, que a gente chama de endométrio, que ocorre devido ao estrogênio mesmo, ele estimula. E a progesterona faria o contraponto para reduzir a chance de ter esse crescimento do endométrio. Por quê? Qual é o problema disso? Isso pode causar efeitos colaterais, como sangramentos, por exemplo, e até câncer de endométrio. Por isso mesmo, precisamos utilizar a progesterona nesses casos que a mulher tem útero. Nos casos que a mulher não tem útero, quando ela retirou o útero, fez uma esterectomia, por exemplo, dá para se utilizar apenas o estradiol, o estrogênio. A não ser em alguns casos que a mulher tem um histórico, por exemplo, de endometriose e ficou com foco fora do útero, que eles optam muitas vezes por utilizar a progesterona também para impedir que haja um crescimento desses focos. A testosterona, por exemplo, ela não protege o útero, tá? Ela também vai virar a parte dela em estrógeno também, né? Estrogênio. Então, a gente tem que usar a progesterona nesses casos. E não adianta utilizar a progesterona em gel manipulada, que algumas pessoas utilizam, porque ela não consegue fazer essa proteção. O ideal é utilizar as formulações que existem, né, para a reposição hormonal feminina de progesterona, como, por exemplo, as progesteronas naturais, que você pode utilizar de maneira cíclica, que é uma parte do mês, por exemplo, 12 dias pelo menos no mês, ou pode ser utilizado a progesterona contínua. Normalmente, quando a mulher está no início da menopausa, há uma preferência pelo uso da progesterona cíclica, nesses 12 dias do mês, e depois desses 2 anos pós-menopausa, a preferência pela progesterona contínua, por conta da questão do risco de sangramento ser mais comum no início, para que tenha como se fosse um ciclo menstrual. Em alguns casos, elas optam por não fazer esse intermitente, né, mas tem um maior risco de escape no início. Existem outros tipos de progesterona, que não são, vamos dizer assim, tão naturais, que são mais sintéticas. Algumas, elas podem ser mais ou menos vantajosas, dependendo da situação. Então, seu médico vai te orientar. A progesterona micronizada, que é a mais semelhante à natural, é a que tem mais estudos de segurança, mostrando menor risco de efeitos colaterais, no sentido de risco de câncer de mama, por exemplo. No caso, também existe um tipo de progesterona que é em conjunto com o estrogênio em adesivo também, tá? Mas a gente pode utilizar também a progesterona via vaginal ou a progesterona oral. Não tem como a gente utilizar no Brasil a progesterona gel, porque não tem nenhuma que tenha segurança. Por isso mesmo, então, que é necessário que a gente tenha todos esses cuidados, tanto de utilizar a progesterona, quanto utilizar a progesterona que tenha evidência de que vai fazer essa proteção do endométrio. Ok? Espero ter ajudado. Consultem sempre o seu médico para fazer esse tipo de tratamento, né? Porque é importante que haja um acompanhamento até para a sua maior segurança. Até o próximo vídeo.